É, Zé, agora eu vou falar realmente, porque toca o rito, né, que nessa etapa agora o anfitrião, o orientador, diga algumas palavras de encerramento para a gente então passar em seguida ao nosso momento reservado para o parecer. Eu aproveito e a respeito desse momento posterior e pergunto à Vanessa. Vanessa, é o seguinte, talvez nós precisemos fazer um grupinho, eu, você e Lívia, só para, no WhatsApp, né, para agilizar esse parecer, porque aqui tem muita gente na sala, talvez demore muito a que todo mundo se retire. Então, você poderia passar, por gentileza, o seu número? Você prefere fazer isso no chat, enfim, não sei. Posso fazer no chat? Posso fazer no chat, sim. Okay. Se você quiser só dizer, eu já anoto, Vanessa. Pode ser também. É 991 09 1156. Pronto, joia. Tá bom. Pronto. Então, feito isso, eu vou dizer umas palavras de encerramento do rito, dessa etapa toda, né? Bom, então, José, a primeira coisa é dizer, né, do encontro que aconteceu, que resultou nessa caminhada, que chegou até essa tese. E é claro que todo encontro é singular, né? Todo encontro é a instauração de uma outra coisa, né, que nunca tinha acontecido antes. Mas, ao mesmo tempo, também os encontros remetem a encontros que já aconteceram, coisas que a gente já viveu. E no seu caso específico, houve um grande, realmente, privilégio de ter recebido você com essa proposta de fazer esse caminho contigo, né? O privilégio pelo conjunto da obra que você é, né, no final das contas, e que acaba também, na ponta, incidindo no seu estar dentro do campo acadêmico. Então, assim, a tua maturidade, a tua grande educação, né, no lidar, a tua grande educação humana, né, de lidar com as diversas situações, sabendo em cada uma delas encontrar o tom, responder a responsabilidade que está lhe sendo solicitada, esperar na hora que tem que esperar. Então, é uma pessoa muito trabalhada, né? E, ao mesmo tempo, Zé, você veio pensar a religiosidade, e uma coisa que facilita muito, talvez Vanessa concorde comigo, enquanto professora orientadora, é quando a pessoa está muito bem resolvida com o seu objeto de estudo, né, de pesquisa. E quando eu digo resolvida, eu não quero dizer principalmente identificada, porque isso também pode gerar, de outro lado, problemas, se essa identificação não for madura, não conviver com um certo distanciamento também necessário para qualquer trabalho intelectual. O trabalho intelectual, por definição, ele coloca tudo em questão desde as bases. Então, há que se ter muito cuidado com certas formas de identificação. Mas o que eu considero bem resolvido no seu caso é que você, que está localizado, né, situado numa instituição religiosa, como disse Lívia, acho que Vanessa também, nunca escondeu que você está vinculado por dentro a essa dimensão religiosa e, portanto, facilita muito o trabalho que você saiba muito bem o que você quer com isso, né? É um trabalho sobre religiosidade, a partir dela, e você tem uma noção muito clara a respeito disso. E, com isso, você próprio serve de testemunho para uma pergunta que eu acho que atravessou algumas colocações das minhas colegas. Afinal, o que é isso, religiosidade? A gente, geralmente, aprende melhor sobre isso quando a gente vê a própria religiosidade em movimento. Assim como existem pessoas que têm uma grande, eu vou falar em linguagem fenomenológica, intencionalidade artística, são pessoas que têm muita sensibilidade para o belo, para apreciar a beleza e para criar a beleza, e a essas pessoas a gente chama de artistas ou de apreciadoras de arte, assim como há pessoas que têm grande talento para organização e embates no espaço público, né, por disputas pelo bem comum, etc., e a essas pessoas a gente chama de políticas.
Há pessoas que têm uma sensibilidade para isso que a gente chama de campo religioso, e que poderíamos, como você faz no seu trabalho, indicar de diversas maneiras. Então, acho que isso tem a ver com reverência, isso tem a ver com a experiência do mistério como algo constitutivo da própria potência de sentido das coisas. O religioso sempre sabe reservar um lugar para o mistério com o que quer que ele se relacione. Tem a ver com uma reverência de último grau àquilo que é reconhecido, né, e reverenciado como fonte eterna e suprema de tudo o que há. Essa relação com o mistério dos mistérios enquanto fonte última e dadivosa, acho que me parece também que se pode dizer, dentro de um certo marco fenomenológico, que constitui a religiosidade. E você carrega tudo isso. Então, você vive tudo isso. E isso eu digo que é um elemento facilitador, porque você está muito bem sintonizado com aquilo que você quer pesquisar. Então, acho que isso já é um pouco meio caminho andado para a sua própria guiança dentro da investigação em si, ao redor dessas questões. Eu quero marcar uma outra coisa que eu acho importante, um pouco pegando carona nessa aula pública, né? E vou tentar não me alongar absolutamente, mas acho importante fazer algumas marcações. Sobre a riqueza que é esse tensionamento de um trabalho que vem da escola confessional para o horizonte do público. E acho que Vanessa pegou isso com muita sensibilidade. Porque, assim, nós vivemos num mundo, né, ocidental, moderno, pós-moderno, regido por um Estado laico, e muito mais do que isso, um mundo de cultura secular, por vezes até secularista. Então, isso faz com que o espaço público, que é aquele no qual nós nos descobrimos e somos desafiados a nos exercer como humanos, esse espaço público ele foi perdendo, da parte das instituições que o constituem, enquanto Estado republicano, foi perdendo a contribuição, o protagonismo maior dessas, digamos, instâncias produtoras de cultura que têm a marca da experiência, da intencionalidade religiosa. Então, cada vez menos experiências como reverência, como senso do mistério e etc., etc., se espera que elas exerçam qualquer tipo de importância, né, em processos formativos dentro do espaço público. E creio que isso há de constituir uma certa perda, tanto mais pelo fato de que, quando essas experiências elas retornam ao espaço público na forma de um retorno do reprimido, muitas vezes esse retorno se dá de forma adulterada, perversa, através do assalto fundamentalista ao espaço público, que é o que nós estamos vivendo hoje na forma daquilo que alguns estudiosos já chamam de cristofascismo. Então, a riqueza do tensionamento que você está promovendo até que ponto essas dimensões como reverência, mistério, o reconhecimento de uma fonte divina absoluta, o reconhecimento da ética como uma dimensão que constitui a sacralidade humana na relação com os outros, até que ponto isso não faz falta dentro do próprio espaço público? Até que ponto o espaço público pode abrir mão disso sem se amputar enquanto público? Eu acho que aí está o X do negócio, aí está a nervura do negócio. Até que ponto o Ocidente pode abrir mão desse patrimônio sapiencial com o qual, né, a civilização moderna, que produziu a escola moderna, que produziu o Estado moderno, ela teve que estabelecer um distanciamento, porque, àquela altura, essas instâncias estavam historicamente identificadas com uma civilização caduca, que é a civilização da cristandade. Eu não estou falando aqui de cristianismo, eu estou falando de cristandade feudal, e a Revolução Francesa teve que jogar essa água suja muito para longe, mas desconfia-se que houve um bebê que gemeu e chorou, né, junto com a água que escorria ladeira abaixo. Então, a questão agora, o desafio que você está trazendo até que ponto
não se pode discutir a retomada dessas instâncias sapienciais, mas não sob a forma do retorno de um reprimido, desembestado, que vem a ser a tentativa de recuperar essa cristandade para, de novo, submeter o Estado a uma religião fundamentalista. Ao dizer, então, assim, quando Lívia falou, naquela hora eu quase me arrepiei, assim, ela falou assim, porque, em geral, os trabalhos que têm um embandeiramento político mais marcado, aquilo ali eu acho que ela tocou no... Pouco se vê espaço para, digamos, empatia, reverência, profundidade. Eu até diria, e aí eu já tenciono também aqui com Vanessa, com a grande contribuição que ela fez, pouco se vê alma, digamos assim. E aí eu pergunto, até que ponto a categoria de alma é uma categoria de interioridade no sentido privatizante dessa palavra? Ou até que ponto a categoria de alma não remete a uma dimensão centrante, nuclear, a uma espécie de centro gravitacional que, entretanto, é, em última instância, a condição de possibilidade ontológica para que a relação com os outros no espaço público e no mundo se dê com a devida radicalidade de sentido. Aí eu vejo em Hannah Arendt, aluna de Heidegger, e muito mais do que isso, né? E doutora com uma tese sobre Agostinho que dizia que o divino é mais íntimo do que a minha interioridade. Portanto, Hannah Arendt, me parece, tem dentro de todo o interesse dela pelo espaço público, quando ela diferencia, por exemplo, pensamento do sentido de conhecimento enquanto um saber objetivante, eu acho que ela tem essa dimensão da interioridade. E acho que, precisamente, a tarefa cirúrgica no campo epistemológico pedagógico é promover esse enlace de interioridade e mundo público, de alma e relação, e assim por diante. Ou seja, sem que o mundo público perca a profundidade, como eu acredito que a cultura iluminista acabou gerando isso, mas também sem que a interioridade se feche, se clausure e se privatize. E aí, para terminar, essa minha ponga na aula pública das minhas colegas, né? Mas é que também, afinal de contas, eu estou aqui em plena cachaça, eu estou com um copinho aqui na mão, então vocês me permitam dar um trago, né? E para terminar, portanto, eu também quero dizer que isso tem um sentido na contramão, José. Você, enquanto locado, né, numa escola confessional, à luz de Hannah Arendt, você obriga também essa escola a discutir a sua religiosidade na perspectiva de um critério de sentido estabelecido pelo público. Portanto, uma religiosidade que não tenha o que dizer ao espaço público e uma religiosidade que não escute o espaço público se pronunciando na voz dos seus habitantes é uma religiosidade cuja potência e radicalidade de sentido, e eu vou dizer sem nenhum receio, cuja alma está com problema. Então, assim, o horizonte público é critério indexador, sim, para avalizar a profundidade que essa experiência religiosa supostamente tem a oferecer. Agora, a sua hipótese, e acho perfeitamente razoável que você, na entrelinha do seu trabalho, que você, digamos assim, a movimente, a ponha em movimento, a sua hipótese é que essa cultura da reverência ao mistério, essa cultura do trabalho sobre a alma e etc., tem serviços a prestar à formação no campo público, que é o único campo que conhecemos. Então, eu fico por aqui.